Estava lendo um e-mail hoje que dizia assim: Flaubert dizia que a burrice é a pressa de concluir. Eu acho e eu tenho pensado que uma das maiores causas de sofrimento humano ultimamente tem sido justamente não saber lidar com o tempo das coisas, com o tempo que as coisas demoram para acontecer, para serem efetivadas, para gerarem algum resultado, se é que elas vão gerar algum resultado. Parece que temos sofrido por pensar sempre em produtividade e geralmente uma produtividade financeira. Se algo dá retorno financeiro ou não, se dá retorno financeiro eu faço, se não dá eu não faço. Então nós perdemos esse meio do caminho em que a gente faz as coisas talvez simplesmente por fazer. Talvez a gente dê uma caminhada simplesmente por caminhar. A gente relaxe simplesmente por relaxar. A gente veja um filme simplesmente por ver, né? Então, aqui fala que burrice é a pressa de concluir. Cada dia mais eu percebo, e eu percebi que eu estava indo por esse caminho também, em que eu não estava disposto a fazer longas viagens, vamos dizer assim, que eu sempre queria sair daqui para chegar aqui sem passar pelo meio do caminho, tá? Como se fosse possível isso acontecer. Então, é, para você ler um livro, não basta você ler a primeira e a última página, você precisa ler tudo, né? Para você chegar num caminho, você precisa percorrer o caminho. Isso é natural, acontece no nosso dia a dia, porém parece que cada vez mais nós queremos acelerar, né? Como um viajante que tem pressa em chegar ao destino e por isso ele negligencia tudo, todo o caminho. Ele não se ocupa com aquilo ali, ele não observa a paisagem, ele não olha para os lados, ele não vê que existem outros carros na rodovia, é, ele não presta atenção ao que ele faz ao dirigir, ele simplesmente quer sair de um lugar e chegar para o outro. Existem coisas na nossa vida que são assim, que resultados rápidos são melhores, mas existem coisas e momentos em que a gente precisa curtir esse caminho porque ele é o único que vai realmente agregar valor. Então, usando um exemplo aqui, é o meu estudo de latim, né? Eu estou falando aqui da minha vida, você pode colocar isso aí na sua. Eu já disse em outro vídeo também que eu já comecei várias vezes, né? O meu primeiro caderno acho que era de 2020, 21, sei lá, 2022, de latim. Só que eu sempre parava porque eu falava, meu, eu não conseguia enxergar conexão nas coisas, não conseguia enxergar resultado ali, né? E agora eu estou realmente fazendo. Isso demanda tempo. E não vai ser daqui a um ano, talvez eu esteja, sei lá, lendo, falando, nem sei qual a minha pretensão, né? Estou simplesmente aprendendo e seguindo ali o que o material propõe. Mas isso demora. E eu preciso fazer num tempo também que seja possível para mim. Mas cada dia mais eu percebo que as pessoas querem resultados rápidos. Ninguém quer mais traçar ou trilhar o caminho. Simplesmente quer sair de um ponto A para chegar no ponto B da forma mais rápida possível. E a nossa vida não é necessariamente desse modo. Nós precisamos fazer mais coisas que sejam que acalmem a nossa cabeça. Já temos estímulos suficientes, sei lá, para eu vi uma vez, né, que em um dia hoje, eu acho, um dia, uma hora, não sei, a gente tem mais acesso à informação, a gente tem mais estímulos do que nossos antepassados inteiros, né? Sei lá, nossos avós, bisavós tiveram durante a vida. Pra pensar num negócio desse. Estímulo, o tanto de estímulo que você tem. Se você passar, sei lá, uma hora vendo Reels, vendo vídeos rápidos e que tem cortes e transições, dificilmente a nossa cabeça vai acalmar. Só que nós precisamos dessa calma, dessa paz mental, dessa tranquilidade mesmo para conseguir conjecturar, para conseguir traçar planos, para conseguir fazer as coisas acontecerem de verdade, né?
Quando a gente não consegue silenciar a nossa cabeça, gera um problema. E um problema sempre vai gerar ansiedade, entre outras coisas, tá? Mas nós perdemos essa capacidade de esperar as coisas acontecer. Nós perdemos a capacidade, sei lá, de ficar na fila esperando alguma coisa. Desse exemplo simples até algo complexo. Nós queremos ver o resultado de uma forma muito rápida, muito mesmo. Então, algumas coisas, não são todas, tá? Não vou ser aqui determinista nisso, mas algumas coisas elas levam tempo para acontecer. Elas precisam ser construídas devagar. E cada vez que a gente perde isso, e eu falo assim de modo geral, porque acontece comigo, eu tenho certeza que acontece com você também. Pela dinâmica da nossa vida hoje, né? Focada assim em sermos produtivos, em coisas rápidas e em aceleros na vida inteira. Muitas vezes você vai começar de um lugar sem saber onde você vai chegar. Você simplesmente vai ter que caminhar ali e esperar tempo para isso se consolidar. Esperar um tempo para as conexões da vida, para as conexões do que você aprendeu fazerem sentido. Antigamente eu acho que isso era muito... Eu não sou saudosista, tá? Fazendo um parênteses aqui, eu não acho, nossa, eu nasci na época errada, nossa, antigamente o mundo era melhor. Não, porra, hoje é muito mais fácil, entendeu? Hoje tem ar-condicionado, já é uma vantagem. Hoje tem carro muito mais acessível, casa, mas enfim. Não sou saudosista a esse ponto, mas eu acho que algumas coisas nós precisamos ainda olhar para o passado, ou como as pessoas faziam, visto que algumas coisas estão indo talvez de mal a pior, né? E a saúde mental é uma delas. E talvez seja essa pressa, essa dinâmica da vida muito acelerada que esteja fazendo com que a saúde mental das pessoas, de modo geral, esteja indo por água abaixo. Porque algumas coisas demoram tempo, e se nós ficamos simplesmente esperando as coisas rápidas, como uma vida de rede social, e ela não acontece, algum efeito negativo vai gerar na nossa mente, né, na nossa cabeça. Então, qual é o projeto hoje que você faz e que vai levar tempo? Que talvez você não saiba direito onde você vai chegar, que não existe uma meta, que não existe nada, né? Mas que você faz e simplesmente caminha ali, observando, né? Então vamos pegar a analogia lá de novo. Você está caminhando rumo a um destino, talvez meio incerto, em que você vai aprendendo. Você sabe que tem um rumo ali, entende? Você sabe, é por esse rumo, mas eu vou precisar caminhar por essa trilha, por esse caminho, simplesmente por caminhar. Eu acho que não são todas as áreas da vida que são assim, mas algumas, e ter essa experiência e ter esse... não ter essa pressa de concluir, tá? Acho que o problema é a pressa em concluir. Não deixar que as coisas levem o tempo que elas precisam levar é o que está gerando muita frustração, um declínio mesmo da saúde mental. Então, não tenha pressa de concluir aquilo que você está fazendo. Demora o tempo que demorar. Se você realmente quer algo, saiba que pode demorar. Se demorar, tá tudo certo, porque é assim que as coisas são, né? Um grande abraço, até amanhã. Valeu!